comunicação é um ponto essencial para a gente tratar qualquer doença. A gente precisa ter realmente uma didática e saber explicar para o doente que vai nos ver durante muitos meses no consultório, né? Porque o tratamento a gente sabe que não é uma amidalite que vai durar uma semana. Então, eu gostaria de aproveitar e já fazer uma pergunta para você, Andréia. Como é que você aborda um paciente quando chega no seu consultório e você faz o diagnóstico de hanseníase? Como é que você conta para ele? Eu gostaria de aprender com você. Como é que você faz essa abordagem inicial? Bem, a maioria dos pacientes fica extremamente ansiosa, né, quando recebe esse diagnóstico. Porque existe séculos de preconceito contra a doença, né? E o que a maioria das pessoas imagina é que a hanseníase é uma doença que dá umas lesões de pele assim, bem feias, que deforma, que cai as partes do corpo, né? Então, é sempre um choque a pessoa receber esse diagnóstico. Então, a gente tem que estabelecer, logo que o paciente chega, uma boa relação com ele. Eu tento, ao máximo, conversar de igual para igual com o paciente, me colocar assim, no mesmo nível dele, não se me achando superior e detentora do conhecimento, mostrar que eu estou ali para ajudar ele, né? E eu vou fazer o possível para que ele entenda a doença, entenda como é o tratamento, ele consiga passar pelo tratamento todo, né? E o acompanhamento, que ele não tenha medo da doença, que ele se sinta seguro em chegar em casa e falar para os familiares, né? Porque é um ponto importantíssimo, né? A gente tem que examinar os familiares. Então, eu tento, de todas as formas, fazer com que ele se sinta à vontade, né? Repito a mesma coisa várias vezes, explico com outras palavras, dependendo assim, do nível de entendimento. Eu uso palavras bem assim, simplesinhas, né? Eu falo que, ao invés de eu falar um bacilo, ou um micróbio, eu digo que é um bichinho, né? Então, eu explico que a hanseníase é uma doença infecciosa que a gente pega, que é causada por um micróbio, é um bichinho que a gente vê no microscópio, que ele tem predileção pelos nervos. Então, ele se alimenta lá dos nervos de uma pessoa. Inicialmente, geralmente, a doença começa nos nervos mais profundos, então os sintomas dos nervos é extremamente importante, né? As pessoas têm que conhecer quais são os sintomas da hanseníase para pensar, né, suspeitar da doença. Depois, quando esses bichinhos vão crescendo e a defesa do paciente não consegue matar aquele micróbio, ele vai crescendo e ele procura nervinhos que estão na pele. Então, o micróbio ele não ataca as células da pele, ele ataca os nervinhos da pele. E é por isso que a gente tem as alterações na pele, fica vermelha, inflamada, pode ficar um pouquinho inchado. E como o bichinho se alimenta dos nervos que estão na pele, a gente vai ter as alterações de sensibilidade na pele. Aí o paciente pode sentir dormência, ele pode sentir que está assim, o local é menos sensível, ele toca e é diferente. Ele pode sentir um excesso de sensibilidade, ele arde, ele queima, pinica, coça, ele sente que tem uns insetos, uns bichinhos andando na pele dele, ele olha e não tem bichinhos. São todos sintomas neurológicos dos nervos, né? Uhum. E pode ter mancha também. Se ele entender que a hanseníase é uma doença do nervo, ele fica atento às queixas dele. Como é que pega? Através da respiração, né? É a forma mais fácil. Aí ele se aperreia. Então, eu estou transmitindo? Não, nem todo mundo transmite. Precisa separar os talheres, usar máscara, fazer algum isolamento em casa? Não. A gente não sabe há quanto tempo aquela pessoa está doente. Então, não é porque no dia que ela recebeu o diagnóstico, ela começa a transmitir a doença. Tem pessoas que não vão transmitir nunca a doença, né? Vão fazer seu tratamento e pronto. Então, são várias dúvidas que a pessoa tem que a gente tem que ir tirando. E ao longo das consultas vão surgindo outras perguntas, outras dúvidas, outros questionamentos. Sim. Como é uma doença infecciosa causada por uma bactéria, do mesmo jeito que uma bronquite, do mesmo jeito que uma pneumonia, do mesmo jeito que uma infecção urinária, né? A gente usa antibiótico e mata o micróbio. Uhum. Só que o bichinho da hanseníase, né, o Mycobacterium leprae, ele é caprichoso, né? A gente já conhece ele há milhares de anos. Ele está super bem adaptado a viver no ser humano. Então, ele faz de tudo para se esconder no corpo da gente e fugir do remédio.
Então, a gente não usa antibiótico só 7 dias ou 14 dias, como nas infecções comuns. A gente tem que fazer o tratamento por 1 ano, às vezes 2 anos, né? Ou até Certo. mais. Então, o paciente não precisa ficar angustiado, porque vai tratar muito tempo. A gente cria uma relação bem próxima com o paciente, né? Adoro esse jeito de explicar, porque realmente é muito assim próximo do paciente, muito familiar. Eu acho que o paciente se sente acolhido. Eu acho que é a lição número 1 para a gente ter um sucesso terapêutico é a gente acolher o paciente, né? Exatamente. Adoro demais como você explica isso. Uma outra coisa outra pergunta que eu acho que alguns pacientes devem fazer para você é assim: como que eu tomo meu remédio? De manhã em jejum, depois do café, depois do almoço? Posso beber? Não posso? Como é que é essa coisa da alimentação e da medicação? O paciente ele pode comer qualquer coisa, né? Ele tem que se alimentar bem, ele deve tomar o remédio junto com a alimentação, para ele não ficar com enjoo, com gastrite, né? Ele deve tomar o remédio, assim, existe uma cartela e existe uma partezinha na cartela que a enfermeira destaca lá no dia e entrega ao paciente e ele toma na frente da enfermeira, é a dose supervisionada. O restante da cartela tem 28 comprimidos vermelhinhos e 28 brancos. O paciente vai levar para casa e vai tomar todo dia aqueles 2 comprimidinhos. Ele pode escolher a hora que ele quiser para tomar. Deve tomar junto com a refeição para não sentir nenhum problema do estômago. Tem pessoas que dizem que no dia da dose supervisionada se sente mal, enjoado, quer vomitar e se sente mal. Então, eu aviso que se sentir isso, né, vai lá me procurar e a gente vai tentar contornar isso. O que é que eu faço? Eu passo para o paciente tomar Dramin. Dramin, aquele remedinho que se usa para enjoo na grávida. Tomar de manhã e tomar na outra refeição que vai tomar o remédio. O Dramin não vai afetar a absorção do remédio, não. O Dramin só faz o estômago esvaziar mais depressa. Então, o remédio sai dali mais depressa e chega lá no intestino. Então, assim, melhora muito esse enjoo que o paciente sente com esses remédios. E todo dia ele vai tomando. Ele não deve beber, porque bebida em excesso faz mal, todo mundo sabe. E existe um desses remedinhos que pode fazer mal ao fígado. Certo. Então, se o paciente vai ter que tomar aquele remédio 1 ano, se ele beber também, então pode fazer mal ao fígado dele. Ele pode ter uma hepatite, né? Ele pode, de repente, começar a ficar meio amarelo, porque o fígado está meio sofrido. Às vezes ele já teve hepatite, então ele já bebeu antes, o fígado dele pode não estar muito bem, né? E ele não sabe. Quando ele vai começar a tomar o remédio, não deve misturar as duas coisas. Quando o paciente, cá entre nós, né? Quando o paciente diz que não pode ficar sem beber, eu digo a ele que ele pode tomar, assim, 1 latinha de cerveja no final de semana. Só uma vez, né? Porque senão ele pode... Tem paciente que diz que se não for beber, ele não vai tomar o remédio. Eu digo, mas como é que pode? Você não vai ficar bom, a doença vai piorar, você vai transmitir para as pessoas, né? Para sua mulher, para seus filhos. É isso que você quer? Mas geralmente eles param de beber completamente, porque eles dizem que só uma latinha de cerveja não serve, né? Então eles param. Que legal, que joia, que legal, Andréia. Muito bom o jeito que você aborda isso tudo. Tem mais uma perguntinha que eu tô te provocando. Se o paciente chega para você, Andréia, e pergunta assim: doutora, eu vou ficar doente de novo? Vou pegar de novo essa doença depois que eu tomar esse remédio? Infelizmente pode acontecer. Porque, assim, é como a dengue. Existem 4 tipos de dengue. A pessoa tem um tipo e não pega mais aquele, mas pode pegar os outros 3 tipos, né? Todo mundo sabe que pode pegar dengue de novo. No caso da hanseníase, só existe um tipo de micróbio. Mas acontece que quem adoece de hanseníase, infelizmente, a pessoa é especial, né? Ela tem um privilégio de adoecer com a hanseníase, porque não é todo mundo que adoece. Quem tem uma defesa, uma imunidade inata, que ela nasce com ela, eficaz, que mata os micróbios, ela não vai adoecer. Que então, é 90% das pessoas, né, Andréia? 90% das pessoas têm imunidade inata, né? É isso que se diz, né, Laila? A gente aprendeu assim, eu não sei como eles chegaram nessa conclusão, né, antigamente. Mas acredita-se que só 10% das pessoas
nasce com uma falha específica para combater esse micróbio. Não é uma imunidade ruim para qualquer coisa. Não é uma pessoa que adoece, que gripa de vez em quando. É uma pessoa que não consegue produzir defesas específicas para o micróbio da hanseníase. Então, se ela tratou uma vez e matou os micróbios todos, mas ela vive num local onde tem centenas de casos, onde tem gente na família que tem hanseníase e que continua transmitindo, ela vai pegar de novo. Então, a eliminação da hanseníase não passa somente por curar as pessoas individualmente, né? É um tratamento para a coletividade toda. Temos que descobrir todos os casos de hanseníase, né? Tem que tratar todo mundo. E, para isso, é fundamental que a população conheça a doença, desconfie e procure. Ao invés de só procurar quando está com lesões bem exuberantes, porque essa pessoa geralmente transmite a doença, né? O ideal é a gente descobrir todo mundo, inclusive descobrir precocemente. Que legal, que joia, Andréia. Tem uma realmente... Diga, desculpe. Tem uma pessoa aqui que acabou de escrever, né? Eu tive e agora estou de novo, né? Sim. Teve outra pessoa também que falou, mas não pode beber nada durante o tratamento? Toda medicação que é digerida, que é metabolizada pelo fígado, a gente não deve associar com bebida alcoólica. E uma das medicações da nossa poliquimioterapia tem realmente a metabolização hepática. Então, realmente, não é indicado bebida alcoólica com o tratamento. Mas, como a Andréia falou, uma latinha só, não tem problema, mas desde que seja uma latinha, né? A gente tem que saber se controlar. E tem que ser uma bebida com baixo teor alcoólico, né? Com baixo teor alcoólico, como é a cerveja. Olha, tem uma pergunta da Patrícia aqui, que é, como é feito o diagnóstico? O que a gente faz agora, Andréia? Quer que eu saia, se você consegue chamar o Francisco, que aí vocês podem começar a falar um pouquinho de diagnóstico, né? Eu gostaria de participar também um pouco à distância e deixar o Francisco participar com você. O que você acha? Vamos tentar? Vamos continuar? Vamos tentar. Aí o pessoal tem que ter um pouquinho de paciência, né? Para a gente mexer aqui no Instagram. Se a gente não conseguir de jeito nenhum, né, colocar o Francisco, aí você volta logo. Senão, daqui a pouco você volta. Tá certo? Tá certo. Tá certo. Pronto, sai aí um pouquinho. Daqui a pouco. Tchau. Tchau. Um Brasil sem hanseníase, certo. Estou esperando encontrar essa solicitação. Eu estou esperando ver a solicitação de um Brasil sem hanseníase, para o doutor Francisco entrar. Pessoal, vocês que estão assistindo, vocês sabem onde é que a gente solicita? Malina, você solicitou ontem. Vocês podem escrever aqui como é que solicita para participar? Encontrei, finalmente. Malina, eu encontrei. Aí já mandei para ele uma solicitação. Pessoal, vocês podem fazer as perguntas e
a gente vai conversando e vai respondendo, e se no final das coisas, quando a gente terminar de apresentar, né, a nossa conversa, tiverem perguntas que a gente não abordou, aí a gente lê a pergunta e responde. Certo? Ô, Francisco! Olá! Boa tarde a Doutor Francisco de todos. Almeida, dermatologista, rancenólogo, doutorando, está fazendo o doutorado dele, né? Super cientista, professor do curso de medicina, né? Atua lá no Cabo e faz maravilhas lá no Cabo, né? E agora em Caruaru, com a voz Francisco. Olá, André, obrigado pelo convite, viu, e poder colaborar com... É sempre bom a gente falar um pouquinho sobre hanseníase. Peço desculpas a quem está assistindo, eu estava acompanhando tudo, mas eu não estava conseguindo entrar, mas agora, graças a Deus, finalmente deu tudo certo. Então, eu acompanhei a sua apresentação com a doutora Laila, achei fantástica a maneira que você explicou e definiu tudo, né? E eu estou aqui à disposição para a gente debater. Eu estou vendo que tem algumas pessoas que estão se tratando de hanseníase, né? E eu acho que merecem e precisam de uma conversa para entender a sua própria condição melhor, né? Para lidar melhor com o problema. E até agora, eu acho que você tem sido brilhante, apresentou tudo de uma maneira muito bacana. Então, vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Quais são as dúvidas que estão surgindo? O que é que a gente pode fazer para ajudar? Eu saí um pouquinho para poder conseguir entrar e perdi uma parte aqui do chat. Foi a paciente de ontem, foi a espectadora de ontem, né, que eu fiz um teste e ela entrou na hora que eu liguei ao vivo, né? Aí eu vi como é que solicitava e tudo, e eu não estava lhe achando, né? Aí eu perguntei a ela me esclareceu aí, né? Eu achei você. Maravilha. A gente ia começar a conversar agora sobre como é que é feito o diagnóstico da hanseníase. Certo. Como é que você diagnostica um caso de hanseníase precocemente, com lesões de pele, se existem exames laboratoriais, como é que você faz o diagnóstico? Essa pergunta é muito, muito interessante, porque eu acho que a hanseníase é uma talvez das últimas doenças em que a gente necessita essencialmente da nossa expertise clínica para a gente diagnosticar um paciente, né? O próprio diagnóstico em dermatologia, em várias outras condições, várias outras doenças, nem sempre é um diagnóstico muito simples. A gente, às vezes, precisa de exame complementar para chegar a uma conclusão. Então, mas em relação à hanseníase, quando ela aparece na pele, não é tão complicado de se fechar um diagnóstico por parte do médico, seja ele dermatologista ou não, que esteja olhando para aquele paciente, porque aquela lesão, quando aparece, né? Depois eu falo de um pouquinho porque tem forma de hanseníase que não tem lesão de pele, né? Então, mas quando aparece a lesão na pele, que o médico se depara com ela e tem dúvida do que seja, mas porventura ele possa pensar que pode se tratar de uma lesão de hanseníase, ele deve proceder com os testes de sensibilidade para verificar se o paciente sente bem aquela mancha, tem a sensibilidade normal, como nas outras áreas da pele dele, ou nas extremidades. E se a sensibilidade tiver alterada, não existe outra possibilidade de que aquela lesão não seja hanseníase. A gente tem, assim, doenças muito raras que podem dar uma discreta alteração sensitiva, mas, na verdade, as manchas de hanseníase, caracteristicamente, as lesões ou manchas de hanseníase, caracteristicamente, elas vão ter uma alteração de sensibilidade. E é importante a gente falar isso, porque quando a gente fala alteração sensitiva, né, talvez para as pessoas que estejam nos ouvindo agora, é interessante falar que, basicamente, a gente tem que definir 3 tipos de sensibilidade diferentes, né? Não adianta o médico ir lá com uma agulhinha para verificar se o paciente está sentindo dor, que é o que a gente vê com muita frequência acontecer quando a gente promove capacitações para as equipes e tudo mais, né? Porque, na verdade, a primeira sensibilidade que aquele paciente vai perder naquela mancha é a sensibilidade ao frio ou ao calor. E você tem que se valer de ferramentas que te permitam fazer esta checagem. Na maioria das vezes, a gente utiliza tubos de ensaio de vidro, um com água quente e um com água fria. A água do tubo, a água do tubo que contém água quente não pode estar quente demais, porque senão queima o paciente e outra mais, você não estimula a sensibilidade térmica. Você acaba por estimular a sensibilidade dolorosa, né? Ele vai ter aquele reflexo de retirada e não é isso que a gente quer.
Então, muito poucas lesões de pele vão ter esse tipo de alteração. Mas o interessante de falar, e você já colocou isso muito bem, é que a hanseníase, na verdade, não é uma doença de pele, né? É uma doença que afeta os nervos. Como a pele da gente é rica em nervos, da cabeça à sola dos pés, então ela atinge a pele por essa razão. O bacilo tem um tropismo pelos nervos da pele, né? Mas é interessante falar que você tem formas de hanseníase, onde você não vai ter essas lesões visíveis, mas aquele paciente já se queixa de alterações de sensibilidade, ou aquele paciente se queixa de outras alterações que podem acontecer na pele dele, sem necessariamente haver uma mancha, como, por exemplo, a falta de sudorese, como, por exemplo, perda de pelos, né? São todos aspectos que a gente precisa avaliar com muito cuidado, com muito critério, né? Todo paciente que tem queixa sensitiva, seja ele na pele e principalmente ou nas extremidades, a gente tem que pensar na possibilidade de hanseníase, né, Andréa? A gente não pode esquecer que a gente vive num país que é hiperendêmico para a doença, a gente só perde para a Índia, infelizmente a gente tem esse marco, né? E qualquer alteração de nervo, de sensibilidade, a primeira, segunda e terceira hipótese que eu acho que um médico deve considerar é a possibilidade de hanseníase, não é? Depois ele pensa nas outras coisas. E é interessante falar também que, além de pele, né, a gente tem outras alterações, né? A gente pode ter um paciente que tem aquela queixa de dores articulares, a gente pode ter um paciente que tem um diagnóstico de artrite, né, de reumatismo, às vezes uma pessoa idosa, e na verdade, quando a gente vai pesquisar, quando a gente vai atrás, a gente encontra, se depara com um caso de hanseníase sem diagnóstico, porque não tem lesão de pele. Além do mais, é preciso também a gente lembrar uma coisa que eu acho importante. Tem muito paciente, por exemplo, que tem diabetes. Diabetes é uma doença que também dá alteração, né, de sensibilidade nas extremidades. E às vezes isso pode também confundir mais ainda um pouco a cabecinha do médico que está lá. A gente E não ele tem, pode não é? ter diabetes e hanseníase. E ele pode ter diabetes e hanseníase, que confunde ainda mais, né? E assim, infelizmente, a gente tem poucos recursos disponíveis em campo, né, para a gente utilizar para fechar o diagnóstico de hanseníase. E como é uma doença, né, André, que tem várias formas de apresentação, nem todas aquelas formas clínicas vão ser sensíveis a essas ferramentas, por mais sofisticadas que elas sejam. Até um teste de PCR, a gente fala muito de PCR hoje por causa da Covid, né? Até um teste de PCR para hanseníase, ele pode vir a ser negativo também, né? E aí só realmente resta o exame clínico, né? A pesquisar, examinar o paciente com muito cuidado para ver se você detecta alteração de sensibilidade, né? A gente vive, infelizmente, eu assim acho, Andréa, na era da medicina, eu costumo falar isso para meus alunos, aonde tanto o médico é tendencioso a fechar um diagnóstico com uma pilha de exames que ele pede, assim como o próprio paciente deseja e precisa, às vezes, de resultados de exames, para que ele acredite naquele diagnóstico, né? Recentemente eu tive uma paciente interessante, André. Desculpa, eu estou falando um pouquinho mais, mas eu vou me calar já já. Eu tive uma paciente no consultório interessante, consultório privado, em que a gente fechou o diagnóstico de hanseníase, mas até o momento ela ainda não aceita, porque não existe um exame que comprove a condição dela. Como é a sua experiência, André, em relação a essa coisa de você fechar um diagnóstico e o paciente aceitar, entender, confiar na sua expertise, porque eu acho que é uma doença também que resgata muito essa necessidade dessa relação, né? Uma boa relação médico-paciente que vem sendo perdida ao longo do tempo, porque a gente só confia e só fala em exame, né? O que é que você acha nesse sentido? Como é que você faz para que o paciente confie em você? Você está certíssimo, né? Muita gente não quer aceitar o diagnóstico quando o diagnóstico é só clínico, né? Porque a gente se acostumou a uma medicina que só comprova as coisas, né? Você tem que ver o prego lá, o furo do prego na mão de Jesus para você acreditar que é ele, né? Então, se você não tem exames, mesmo que você mostre que o paciente está com área de dormência, que ele não sente, você toca com o olho aberto, ele não sente, mas ele quer arrumar alguma desculpa para que aquilo aconteça, né? Também enfrento isso. E a relação médico-paciente é importantíssimo nisso aí, né? Até porque você deve acompanhar o paciente por vários anos.
Você acompanha ele durante o tratamento. Se ele tiver reações, você vai acompanhar e você tem que estar lá do lado dele, ser solidário, né? Porque as reações geralmente são sofridas. Você tem que acompanhar ele, na verdade, por uns 10 anos, que é o tempo que leva para a doença voltar, né? Se for voltar. Então, a gente cria laços com o paciente, é muito importante. O médico que é impessoal, que não olha para a cara dele, né? Que só passa o remédio, diz que é assim mesmo, é assim, toma esse remédio e pronto, né? Às vezes não quer nem atender, né? O paciente, a enfermeira que atende. Então, elas também têm um papel importantíssimo nisso, né? Está fazendo um desserviço gigantesco, né? Para o paciente e para a doença como um todo, né? Eu trabalho no centro de referência e a gente tem uma baciloscopia de excelente qualidade. A baciloscopia é um exame que eu já postei lá no Instagram, vai se raspar a pele, né? Faz um cortezinho ou raspa a pele em alguns locais, nos lóbulos da orelha, no cotovelo, né? Nos dois, e também alguma lesão de pele que exista, né? Mas assim, se for uma lesão só marronzinha, ou então lesão branquiçadinha, nunca peço dali não, porque a gente não vai encontrar. Quando tem lesões avermelhadas, inchadas ou caroços, aí é um local que a gente deve ter micróbio, então a gente sempre pede. E a baciloscopia vai mostrar se tem micróbio naquela parte. Quando o paciente tem uma baciloscopia positiva, isso significa que ele já está lotado de micróbios e tem micróbio na pele, né? Porque, como a gente já frisou, a hanseníase é uma doença de nervos, né? Os micróbios, inicialmente, estão só junto dos nervos. Quando já chega na pele, você já está com uma quantidade grande de micróbios, né? Então, a baciloscopia é positiva. Qual é a prática disso? Esses pacientes que têm muitos micróbios, eles transmitem muito micróbio, né? Então, eles transmitem a doença quando eles falam e também por alguma secreção do corpo. Uma ferida que ele tenha, né, que escorre, fica uma ferida suja ali, escorrendo, aquela aguinha, aquele curativo sujo, molhado, aquilo ali tem micróbio também. Mas se nesse exame da baciloscopia não mostrar o micróbio, não significa nada. Só significa que naquele lugar onde procurou, a gente não achou. Quer dizer, procurou aqui na orelha, procurou no cotovelo e não encontrou. Não significa que não tem micróbios em outra parte do corpo, ou principalmente não significa que não tem micróbio nos nervos, que são lá embaixo da pele, né? Então, o pessoal diz assim, não, mas eu não tenho hanseníase, minha baciloscopia foi 0. Não, eu levei para o médico, ele disse que não era nada, está errado, baciloscopia 0 não exclui hanseníase. Os exames que existem, complementares para a gente investigar a hanseníase, eles podem confirmar a doença, mas não tem nenhum exame que possa negar a doença. Existe a biópsia, a gente pode fazer a biópsia de uma lesão da hanseníase, a gente pode fazer uma biópsia em cima de um nervo doente, né? A gente tira um pedacinho de pele, vai mais profundo, perto do nervo, mas não pode machucar o nervo, senão o paciente vai ficar com um defeitinho naquele nervo. Ou pode ser feita uma biópsia maior, se corta, acha o nervo e tira uma fatiazinha dele. Então, nesse caso, a chance de encontrar os micróbios é bem maior. Mas qual é a dificuldade? Você tem que ter um hansenólogo que faça cirurgia. Não dá para você mandar para outro médico fazer a biópsia, que ele não vai saber de onde fazer. Segundo, você tem que escolher o local da biópsia onde tem a doença. Se você tirar de qualquer lugar, você não vai encontrar. Então, você tem que ir atrás do micróbio e tirar o fragmento de pele do local que você acha que tem micróbio. Terceiro, você precisa de um bom patologista para fazer o exame. Existe uma coloração especial, que tem muito patologista que não conhece essa coloração. Então, não é qualquer patologista que vai achar o micróbio. Existem alguns centros de referência nacional que fazem esse exame, mas aí você tem uma dificuldade de logística, de transporte. Você tem que ter o contato, você tem que enviar o fragmento por um isopor, tem que ter um contato da prefeitura, então não é acessível, né? Para o Brasil quase todo, isso é completamente inacessível. Nos centros de pesquisa se faz o PCR. O PCR ele é uma técnica que vai procurar se existe o DNA do micróbio. Todo mundo já ouviu falar em PCR agora com a Covid, né? Achou o DNA do micróbio, tem a doença. Mas também só se faz em centro de pesquisa, né? Então, assim, é inacessível. Existe a eletroneuromiografia, que pode ser feito em todas as capitais, em várias cidades do país.
mas é um exame um pouco doloroso, né? Porque dá choques, né? Agulhadas no paciente. A maioria das prefeituras não faz pelo SUS, então teria que ser pago, então é bem caro, né? Chega a ser R$ 2.000 para fazer das 2 pernas, 2 braços, né? E também, se o nervo que eles estão procurando não tiver muito afetado, vai ser um exame normal. Se mostrar alteração, você confirma que tem alteração, tem uma doença no nervo, mas se o exame for normal, também você não exclui hanseníase. A hanseníase, o bichinho tem um capricho de escolher fibras finas, fibras grossas do nervo, escolher parte de um nervo só que ficam doentes, então o exame pode ser normal. A novidade agora, que é fantástica, é o ultrassom de nervos, né? Porque o ultrassom existe praticamente em todas as cidades do país, né? E é um exame fácil de ver, mas assim, não é qualquer aparelho que vai ver, precisa ser de um transdutor especial, precisa do Doppler, né, que é um exame um pouco mais caro, é um aparelho de ultrassom melhor, mas o fundamental é que precisa do médico, ultrassonografista, conhecer os nervos, saber onde eles estão e saber procurar, porque o nervo está assim logo abaixo da pele, os nervos que estão doentes da hanseníase. Então, precisa de um transdutor especial e precisa um médico treinado para ver. Se o governo, né, as ONGs, o Instituto, né, investir na capacitação de ultrassonografistas, aí vai facilitar muito o diagnóstico. Porque, assim, é um exame de imagem baratinho, fácil, né, que você pode até andar com um aparelho portátil, né? E se você vir alteração do nervo, e aí você já sabe que ali foi causado pelo micróbio. Depois você vai pesquisar o resto, alteração de sensibilidade, né? E, por fim, existem os anticorpos, né, que a gente pode dosar esses anticorpos. O próprio Ministério da Saúde já fala nesse anticorpo anti-PGL1, mas só tem no centro de pesquisa também, né? Nem nas referências a gente tem, só se usa ele para pesquisa científica. Se bem que no exterior, né, ele serve como diagnóstico, né? Países da Europa, né, que não tem mais hanseníase, quando você encontra um exame de anticorpo positivo, fecha o diagnóstico de hanseníase. Aqui no Brasil isso não serve, porque como é um país hiperendêmico, a maioria das pessoas vai ter alguma positividade nesses anticorpos, né? Mas ele serve para a gente acompanhar. Se o título é altíssimo, está doente, aí ele cura, os anticorpos têm que diminuir. A gente precisa avançar um bocado nessa parte de exame complementar, né, para tornar eles acessíveis. Mas, por enquanto, o diagnóstico é clínico. Se um médico treinado examinar e concluir que é hanseníase, deve ser hanseníase e o paciente deve se tratar, né? É um bom conselho. Perfeito. A gente tem alguns ultrassonografistas aqui no nosso país que se dedicam exclusivamente a isso, né? É bom conclamar essas pessoas para que elas se motivem a treinar assim que tiverem a oportunidade os outros colegas, né? Eu posso citar um nome aqui, que seria o Dr. Glauber Voltan, né? Ele tem uma expertise muito interessante no tratamento na visualização de nervos pela ultrassonografia, tem algumas publicações científicas bastante interessantes. E uma coisa que eu acho importante falar é que a gente tem muitos artigos científicos, tem milhares de artigos científicos de pesquisadores brasileiros, e quem trabalha com hanseníase tem a expectativa que esses artigos científicos sejam levados em consideração a ponto de se transformarem no que a gente precisa, que é exatamente no contexto de melhorias para o nosso paciente com hanseníase na saúde pública, né? Não adianta se produzir ciência, não adianta se produzir ciência e o artigo ficar como se estivesse no estante de livros. Aquilo realmente tem que se transformar em política pública de saúde. E nós temos excelentes cientistas, pesquisadores e médicos, que esses conhecimentos que são publicados, eles precisam ser levados em consideração, na minha opinião. Mas uma das coisas, viu, André, que eu acho que a gente precisa lembrar aqui é que, além de tudo isso que você falou, ainda tem um problema de baixa detecção de casos, né? A gente ainda não tem a hanseníase diagnosticada, digamos assim, como deveria, né? A gente sabe que existem muito mais casos do que os que a gente consegue chegar à conclusão e a fechar um diagnóstico, né? E sim, isso que a uma gente coisa... só encontra 20% dos casos, né? Dos então, casos, deveria pois ter, é. assim, 5 vezes mais esse número de casos que a gente tem, né, por ano. Pois é uma doença que, silenciosamente, ela avança pelo território brasileiro, e quando a gente vem diagnosticar
um paciente com a baciloscopia, já que você falou nesse exame, né, positiva, é porque aquele paciente já está doente há anos, né? Então ele já passou por vários médicos por outras razões, ou não, há anos, e ele, durante esse período, né, ele contaminou várias pessoas susceptíveis, né? E a doença, ela vai se... Por isso que fica tão difícil de controlar. Enquanto a gente não aumentar o percentual do diagnóstico, enquanto não se aumentar a sensibilidade, não das lesões, que é impossível, mas do profissional para olhar para um caso de hanseníase e fechar o diagnóstico com ferramentas, em princípio, simples, porque é o que a gente dispõe, infelizmente, esse número ele vai permanecer aumentando ao longo dos anos, né? Pois é. Não deveria... O hansenólogo deveria ser qualquer médico, né? Perfeito. Porque, assim, o ginecologista é o clínico da mulher. Tem mulheres que só vão no ginecologista para fazer todo o check-up dela anual, né? O uro é o médico dos homens. Então, se ele funciona como um clínico geral, né, para aquela pessoa, ele deveria estar apto a saber de pressão alta, de colesterol elevado e de hanseníase, né? Diabetes. São doenças básicas que pode acometer qualquer pessoa e que você tem que conhecer, né? A fragmentação da medicina tem feito com que a gente não olhe mais para o paciente de maneira integral, né? Não é um problema ginecológico, não é o órgão, não é o genital feminino ou masculino, não é o olho, mas a partir do momento que um paciente chega à nossa frente, a gente está em cima de qualquer outra coisa, de um ser humano, de um semelhante. E ele precisa de um olhar integral, seja qual for a sua especialidade. Você tem uma atuação como cirurgião vascular, e eu costumo dizer que, eu já ouvi isso de outra pessoa, eu gosto de reproduzir, que a gente não escolhe a hanseníase nos escolhe. Então, hoje você tem uma larga atuação aí com pacientes com hanseníase, tem feito um trabalho esplendoroso em Petrolina, que a gente sabe disso, né? A gente acompanha e sabe disso. E você é cirurgião vascular, então ninguém melhor do que você para falar sobre esse olhar integral, né, frente a um paciente com hanseníase. Pois é, eu sou cirurgiã vascular, mas eu tenho fibromialgia, então eu entendo que é sentir dor. Hoje em dia eu estou ótima, porque eu faço pilates, alongamento, exercício, né? É a dica para qualquer pessoa que sente dores no corpo. Mas eu tive que parar de operar. Então eu fui trabalhar no PSF. Passei um ano trabalhando no PSF. E lá eu tive ideia de fazer dermatologia. Porque eu achei que, como dermatologista, eu podia diagnosticar e tratar e resolver um probleminha rápido. E eu fui estudar dermato. Mas depois eu não gostei muito do perfil do paciente de consultório, né? Eu sou mais, assim, pé no chão, eu gosto mais de SUS, de contato com aquele paciente que precisa de mim de verdade. Aí, assim, como eu conhecia a hanseníase, né? E eu me identifiquei demais com aquele paciente. Muitas vezes o paciente já até terminou o tratamento e continua sofrendo, né? Aí, assim, eu meio que me via nesses pacientes, né? Porque eu sentia tanta dor há uns anos atrás e ninguém acha nada no paciente de fibromialgia, né? Então eu dizia, poxa vida, o paciente está dizendo que está morrendo de dor, ninguém acredita nele. Eu acredito, né? Porque eu passava por isso e passei pela mesma situação. E assim, hanseníase procura a gente, né? Eu me apaixonei pela hanseníase, né? E eu me sinto extremamente gratificada em trabalhar com paciente de hanseníase, porque a gente pode fazer a diferença na vida deles, né? E eu fui aprendendo, talvez porque eu sou vascular, eu não consegui ter uma formação de enxergar a hanseníase só como doença de pele, né? Porque ao longo da minha vida de vascular, eu atendi pessoas que tinham muitas dores nas pernas, né? Então, eles têm inchaço na perna, dor, formigamento, né? São queixas comuns no consultório de vascular e no ambulatório. E eles dizem, eu tenho problema de circulação. Aí quando a gente olha, não tem. Eu digo, o que é danado que eles têm que causa tantas queixas? Aprendi a palpar os nervos e aprendi a palpar nervo espessado. Aí por que os pacientes têm dor nos cotovelos das articulações? Porque junto das articulações tem um nervinho superficial. E aquele nervo dói. Aí a pessoa diz que o cotovelo dói. Mas a gente examina, pega por aqui, estica, não dói. Quando a gente palpa no nervo, ele dói. Então, o que dói no paciente não é a articulação, não é a artralgia que qualquer doença pode dar. São os nervos doentes. Então, quando eu descobri que as centenas de casos de fibromialgia que eu dava, né, diagnóstico, tinha nervo espessado, eu disse, ó, isso não é fibromialgia, isso é hanseníase.
Então, agora, para eu dar um diagnóstico de nealgia, e eu ensino isso a todo mundo, para dar diagnóstico de nealgia, tem que excluir hanseníase. Uma doença também que, acho que eu vou soltar esse gancho para você falar um pouquinho, mas acho que merece a gente lembrar, que é relativamente comum e frequente no meio da gente, que também provoca muita confusão, é a chamada síndrome do túnel do carpo. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência, talvez tenha alguém que esteja nos assistindo que já teve esse diagnóstico. O túnel do carpo é um espaçozinho que tem entre os dois ossos do braço. A gente tem um osso aqui e um aqui. O túnel seria uma estrutura entre esses dois ossos que passa para cá. E aqui dentro do túnel passa o nervo mediano. Se o túnel o espaço do túnel tiver diminuído porque o osso cresceu uma pontinha, tem uma pontinha de osso, porque tem um tendão que está doendo e está inchado e isso está comprimindo o nervo, o paciente vai ter queixas assim daqui para cá. Ele tem dor na mão, ele tem queimação, ele tem choque. Quando ele está mexendo a mão, ele sente um choque, ele faz uma careta, porque ele mexe um pouquinho, aperta aquele nervo. Então, é muito comum pessoas que digitam, que trabalham, que fazem trabalho manual, desenvolver, que os ortopedistas chamam de LER, lesão de esforço repetitivo, e dão diagnóstico de síndrome do túnel do carpo. Mas o que eu tenho visto é que, na maioria dos casos de diagnóstico de síndrome do túnel do carpo, onde os pacientes, às vezes, já chegam até operados, eles têm ultrassom que mostra o espessamento do nervo mediano. Às vezes, eles só dizem espessamento do nervo mediano, às vezes eles medem, porque já existe uma medida padrão. O diâmetro do nervinho, o máximo é 10 milímetros. Então, a gente vê nervinhos de 13, 15, 17, 20 milímetros, o dobro do tamanho. O ortopedista, o ultrassonografista faz o ultrassom, identifica isso, mas ele não sabe o que aquele nervo grosso significa. Nervo mediano grosso é hanseníase. E você não pode chegar... Não, você não pode dizer, doutora, que é hanseníase, porque você não sabe se tem os outros nervos, então a gente pega nos outros nervos, palpa. Porque se só existir um nervo, um nervinho mediano só de um braço, que ele mexe muito, uma mão que ele mexe muito e digita muito, a gente pode até considerar uma lesão de esforço repetido, né? Um trauma local. Mas alguém que tem síndrome do carpo bilateral e tem outras queixas e outras dores e outros nervos espessados, é hanseníase, não tem por onde, né, a gente errar. Eu andei procurando trabalhos científicos sobre túnel do carpo, de ortopedia, e eu li mais de 10. E entre as causas frequentes do síndrome do túnel do carpo, tem todas. Né? Tem uso de vitaminas, tem gravidez, tem tudo, só não tem hanseníase. Eu não li tudo, né? Eu só li uns 10 trabalhos, mas não falava em hanseníase. É completamente desconhecida para as especialidades médicas essa doença. É isso mesmo. E às vezes, como você falou, tem que se examinar os outros nervos. Mas eu já vi paciente com espessamento ultrassonográfico de nervo ulnar e de nervo mediano, e o especialista que o atendeu continuar achando que era síndrome do túnel do carpo. Uai, espessou o nervo ulnar? Minha gente, o nervo ulnar, ele passa por aqui, assim, né? Vem por aqui, não passa pelo túnel do carpo, né? E nem o colega desconfiou que tem alguma coisa errada com os nervos desse paciente, né? Para mandar para um neurologista, né? Não, tem alguma coisa errada com o seu nervo, procure o especialista, né? Exato. Não, Exato. Eles não pensam, né? Exato. Francisco, eu estou lendo umas perguntas aqui de vez em quando, né? E o pessoal fala sobre reações, né? Você pode explicar o que são reações, quando é que elas acontecem, como é que é o manejo? Então, a hanseníase ela é uma doença que, além de todas essas características um pouquinho caprichosas, né, que a gente conversou, ela ainda tem essa coisinha a mais que se chama reação hansênica. Então, é importante a gente falar, porque quando se fala reação, a primeira coisa que o paciente pensa é que está tendo uma reação à medicação, né? E, na verdade, não é nada disso. Muitas vezes... Faz parte da própria hanseníase, né? Faz parte da própria... É um aspecto da doença, né? Isso, é um aspecto da doença, né? Os pacientes, eles não são estáveis. Por exemplo, se você tem uma amidalite, você começa a tomar a medicação, vai ficando bom gradativamente daquela amidalite até que ela vai embora, né? Infelizmente, na hanseníase não é bem assim que acontece, né? Essa estabilidade na evolução da doença, ela às vezes é perturbada
por esses episódios que se chamam de reações rancênicas. E o que é isso? É uma inflamação súbita das áreas do corpo que estão afetadas pela doença, seja a pele, sejam os nervos, sejam as articulações. Então, o paciente ele se torna sintomático de repente, dependendo do tipo de reação, porque tem mais de um, ele pode ter sintomas gerais também, ele pode ter febre, né, ele pode ter mal-estar, ele pode ter moleza, como se tivesse, de fato, com uma infecção forte, né? E isso acontece, André, porque quando o paciente começa a se tratar, ele começa a matar as bactérias por ação dos remédios, né? Então, o corpo, junto com a medicação, tenta combater aquele micróbio com a reação inflamatória. E, às vezes, essa reação inflamatória é muito exagerada, né? Então, é isso que leva, né, às reações rancênicas. Dependendo do tipo de hanseníase, o paciente ele pode ter aquelas lesões que estavam lá aparentemente melhorando, como se tivessem piorado, de uma hora para outra, elas ficam vermelhas, elas ficam doloridas. Ele pode começar a ter dor nos nervos, não é? E quando são aqueles casos mais avançados, aí o paciente ele começa a apresentar caroços vermelhos pelo corpo e começa a ter febre, começa a ter moleza, começa a ter sintomas gerais nos casos mais graves, né? Então, dessa maneira, o importante para que o paciente saiba é que ele não deve interromper o tratamento específico, né? Porque o próprio tratamento também ajuda no combate da reação rancênica, mas ele precisa fazer um tratamento em paralelo, conjuntamente com os antibióticos que ele vem tomando, para diminuir essa inflamação, porque, na verdade, essa inflamação é que é a grande responsável pelo comprometimento dos nervos que levam depois às sequelas, as paralisias, as retrações, as dificuldades de movimento, a perda de sensibilidade, piora mais ainda quando essas reações elas não são oportunamente bem conduzidas, digamos assim. Eu acho que não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acho que é isso. E assim, quando um paciente está em tratamento e ele mantém reações durante todo o tratamento, e depois que ele tem alta, né, tomou as 12 doses, teve alta, qual é a sua orientação? Perfeito. Primeiro, assim, é interessante a gente falar, eu falei de maneira superficial, né, que é a ação do remédio junto com o organismo combatendo a bactéria, mas é preciso falar também que a saúde em si do paciente, ela precisa estar 100% direitinho. Então, quando a gente trata de um paciente com hanseníase, a gente tem que se preocupar com vários aspectos, com a saúde bucal, por exemplo. Então, se ele tem um foco infeccioso dentário, esse foco infeccioso gera um processo inflamatório que pode ser exacerbado, exagerado pela própria hanseníase e aí desencadear uma reação rancênica. Existem também os próprios estados fisiológicos que levam à alteração na imunidade. Por exemplo, a gravidez, né? A gente sabe que no período do pós-parto, as reações rancênicas elas podem acontecer com maior intensidade. Outras infecções que apareçam juntamente com aquele paciente que está com hanseníase. Então, digamos que é um paciente que pegou um resfriado, pegou uma dengue, ou até agora a Covid, né? Quando o paciente tem uma infecção superposta, a reação inflamatória que o organismo origina para combater, o organismo tenta dar seu jeito para tudo, né? Para tratar aquela infecção superposta, aí você pode ter também um gatilho para desenvolver essas reações rancênicas. Então, é muito importante que o paciente com hanseníase realmente ele tenha um olhar para a sua saúde de maneira integral, inclusive a sua saúde bucal. Eu costumo investigar e tratar, né? Assim, eu costumo passar sulfato ferroso sempre para os pacientes, porque a gente sabe que a PQT pode causar anemia. Então, eu não espero ter anemia para começar a tratar. Então, junto com a PQT, eu já passo o sulfato ferroso e quando é mulher em idade fértil, eu passo ácido fólico também. Eu sempre pergunto se ela tem alguma queixa, né, ginecológica, se está com algum corrimento, trato sempre, né? Mando ir ao dentista com frequência, mando ir no oftalmologista com frequência, porque muitos usam prednisona que faz mal. Eu sempre passo cálcio e vitamina D também, porque a prednisona causa osteoporose e uma série de problemas, né? E a vitamina D só ajuda para esclarecer, né?
esclarecer para o pessoal que está nos vendo, né, que a prednisona é um corticoide e que ele é utilizado no tratamento das reações rancênicas. Então, às vezes, o paciente precisa tomar esse medicamento por muito tempo, e esse medicamento leva a uma série de alterações, né? Dentre elas, esse problema da perda de mineralização óssea, né? Aquele que leva à necessidade de uma suplementação com cálcio. Então, quer dizer, é um paciente que precisa, de fato, todos esses cuidados, né, André, que você está pontuando. Só para responder aqui uma pergunta que eu achei interessante, porque teve alguém que perguntou se, eu vi aqui passando rapidamente, se através de um simples hemograma a pessoa pode ter o diagnóstico de hanseníase estabelecido. A gente falou isso ainda agora, né? Que não existe exame que confirme, né? Hanseníase. E hemograma não entra nesse rol de exames. Eu citei quais eram os exames que a gente poderia usar, né? Exame de sangue, ele vê colesterol alto, glicerídeo alto, vê hormônio, vê infecção, né? Vê anemia, vê leucemia, mas hanseníase não serve para isso. Viu? A gente tem alterações no hemograma quando o paciente, às vezes, está numa reação rancênica. A gente, dependendo do tipo de reação rancênica, a gente pode ter. Mas isso, na verdade, serve para qualquer doença, né? O hemograma não é um exame que diagnostica doença nenhuma. Ele mostra exatamente alterações no sangue daquela pessoa por conta de algum problema que ela está atravessando, né? Mas a gente não fecha diagnóstico de nenhuma doença por hemograma, na verdade. Como fazer o diagnóstico num paciente diabético com suspeita de hanseníase? A hanseníase não dá somente uma alteração na pele. E pode até não causar alteração na pele. Mas tem outras queixas, né? E também tem o espessamento dos nervos, que a diabetes não causa. Então, assim, E tem tem a clínica. Tem a história do paciente, tem a história epidemiológica, saber se ele tem contato ou tem parentes com hanseníase, pessoas que ele conhece, né? Quando o paciente é diabético e é suspeito de hanseníase, é mais complicadinho. Talvez precise realmente de um especialista, né? Para a gente poder diferenciar. O que não pode é achar que todo mundo tem diabetes e a causa de todos os problemas dele é a diabetes. Como também não deve dizer que qualquer problema que o paciente tem hanseníase tem é da hanseníase. Fale com o seu médico e o pessoal não quer cuidar do paciente. Procure seu médico da hanseníase, né? Não, ele é uma pessoa e ele tem que ser cuidado integralmente por todo mundo. E tudo que a gente foi encontrando de errado e de alterado nele, a gente tem que ir colocando nos eixos para o paciente ficar em equilíbrio, né? Exatamente. A gente tem extremos, né? A gente tem aquele médico que acha que qualquer coisa que o paciente venha apresentar, se ele disser que teve hanseníase, é por causa da hanseníase. E a gente tem aquele paciente polissintomático, que para quem lida com a doença, caso chegasse até nós, seria relativamente simples fechar um diagnóstico, e que passa pelo médico e não tem o diagnóstico. A gente tem esses dois extremos. Eu acho que a educação ela é transformadora, né, André? Só com educação, realmente, com o conhecimento disseminado da doença, tanto para a população, quanto para todos os profissionais de saúde, não só para o médico, é que pode ajudar na transformação desse cenário. Não é? Eu acho que eu preciso me ausentar um pouquinho para você convidar a doutora Laila para ela conversar um pouco conosco. Pronto, tá? Laila pode pedir para entrar novamente. Isso, e depois, se você quiser, eu estou à sua disposição, vou continuar acompanhando, eu posso voltar. Então, obrigado aqui pelas considerações que fizeram nos comentários, tá? Eu estou à disposição de todos. Eu estou entrando por uma página que, na verdade, eu não movimento, porque eu ainda não tive tempo, né? Eu tenho essa página no Facebook, por um Brasil Sem Hanseníase, mas eu não movimento ela no Instagram. E eu só consegui fazer login por ela porque a minha conta desapareceu, porque eu estava tentando entrar na live, eu não sei o que foi que eu fiz, eu estou aprendendo ainda. Então deve ser, porque você estava proibido de solicitar, né? Isso. Mas eu estou aqui, eu vou entrar novamente. Você vai voltar daqui a pouco, mas eu então, queria tudo bem. fazer um convite a você, né? Eu queria que você desse uma aulinha para a gente depois, né? Tudo no bem, outro tá dia certo. A gente combina, né? Mas uma live assim, uma aula bem acessível, né? Para pessoas comuns, né? Para elas poderem entender direitinho, certo? A gente tem que combinar sua aula. A gente tem que combinar como fazer isso, porque o Instagram não permite compartilhar a tela, né? Então, se precisar mostrar alguma coisa, fica complicado. Talvez você divulgando na sua página, as pessoas entrem em outra plataforma e a gente pode fazer isso, faz um pequeno webinário. Não é voltado mais até para os pacientes, que eles ficam angustiados para ter informação. Eu acho que é parte da função médica promover esse tipo de coisa, sim.
Estou à sua disposição. Ok? Certo. Eu acho que Laila está aqui já pedindo para entrar. Daqui a pouco a gente se Muito fala. bem. Então eu vou sair e até breve. Estou acompanhando tudo. Certo. Olá. Olá, Laila. Ah, agora estamos nós três, olha. Que Eu bacana. acho que vai ficar os três, olha que maravilha. É. Será? Que o Instagram Talvez está ele não possa fazendo falar, né? Mas, um de qualquer forma, upgrade. ficamos nós três aqui para registrar, né? Se alguém puder fazer uma foto, um print aí da Sim. live, né? Nosso tempo está se acabando, mas, André, eu queria parabenizar, eu acho que é um sucesso. Eu estava aqui tentando responder algumas perguntas aqui no chat, acompanhando vocês dois aí conversando, os dois feras da Hanseníase do Brasil. Eu queria dizer assim, muito obrigada pelo convite, pela participação. Acho que é com eventos como este que a gente cresce, a gente dividindo as nossas experiências, as nossas histórias, as nossas dificuldades, as nossas angústias, né? Nem sempre a gente fica contente de dar um diagnóstico de hanseníase para o paciente, mas, por outro lado, a gente fica feliz, sim, de poder dar possibilidades de cura para ele, né? Eu acho que eu deixo aqui a minha mensagem de esperança e de futuro melhor para o nosso querido Brasil, e a gente continua lutando aí para um Brasil sem hanseníase, né, Andréia? Laila, eu que agradeço a sua presença, né? Foi extremamente enriquecedor para mim, né? Conhecer o Instituto, e eu espero que mais pessoas tenham iniciativa, assim, que você tem o desejo de lutar contra essa doença. Será que dá tempo para você fazer uma respostinha ainda? Dá, claro que dá. Mas primeiro você vai ter que me responder se você aceita o convite de ir lá no meu canal depois. A gente vai marcar uma live lá. Se você quiser que seja assim, bem informal, tô dentro. Claro. Qual é a importância, né, de quando a gente dá um diagnóstico de hanseníase em uma criança? A importância é de todos os anos que essa pessoa vai ter pela frente, que a gente olhe de uma maneira holística e total este ser humano, que a gente consiga oferecer com tudo que a gente sabe da medicina, da ciência, uma qualidade de vida para essa criança não desenvolver problemas de reabilitação no futuro. Além disso, toda vez que eu vejo uma criança doente de hanseníase, eu penso que tem um adulto doente, que essa criança pegou de um adulto. Então, eu vejo que esse problema é transgeracional. Ou é o avô, ou é a avó, ou é a tia. Ou são Então, vários, né? são vários. Eu vejo que é um problema da família, do local onde essa criança mora. E, às vezes, é o nosso diagnóstico que vai mudar o rumo da qualidade de vida e da salubridade de vida que essa criança pode ter no futuro. É o nosso olhar que pode determinar como vai ser a vida dela, né? Ela ter uma vida normal, né? E não ter sequelas, ou ela ficar marcada, estigmatizada, sequelada, né? Problemas psicológicos e tudo. Ter um olhar bem humano para a gente poder superar essa dificuldade que é uma doença crônica, uma doença estigmatizante, infelizmente, e a gente tem que se ver um pouquinho maior do que isso tudo, um pouquinho melhor, se eu posso dizer, com uma visão mais atualizada, mais moderna, e não do século passado. Nós estamos no século XXI. A gente tem a faca e o queijo na mão. Vamos em frente. Essa é a mensagem que eu quero deixar. Muito obrigada, Laila, pela sua participação, né? Você tem um outro enfoque, né, que eu não tenho, né? Eu estou mais no dia a dia do paciente, né? Mas essas palavras realmente são inspiradoras.
Que bom. Muito Estamos obrigada. juntas. Vou me despedir de Francisco agora. Tá certo. Um beijo para você. Tchau. Tchau, obrigada pela participação. Minha gente, quem está participando, vocês poderiam depois fazer comentários ou perguntas lá no feed, né? Nessa outra postagem que eu fiz, né? Sobre... Tem até assim, o Conselho de Chico Xavier para a pessoa viver bem, viver melhor, né? Então, vocês podem colocar seus comentários, né? Sobre algum ponto negativo, sobre os pontos positivos, questões que vocês gostariam de ver abordadas futuramente em outra live, né? E porque aí, baseado na opinião de vocês, a gente pode planejar alguma coisa para daqui para frente. Eu não estou vendo o Francisco entrar aqui. Será que ele ainda está? Queria agradecer muito ao doutor Francisco também, né? Pela participação dele, pelos conhecimentos dele. Ele, assim, é super estudioso. E eu tenho aprendido muito na minha discussão de caso com ele, né? Eu achei que ele também teria, assim, muita propriedade, né, para falar sobre isso, porque eu tenho conversado em particular com algumas pessoas, né, que me procuram, e às vezes eu tenho uma conduta meio diferente, né? Eu aconselho vocês a procurarem outras coisas, e eu gostaria, né, de que vocês ouvissem outras pessoas, né, também rancenólogos bem experientes, para ouvir a opinião deles. Então foi por isso que eu resolvi fazer essa live convidando outras pessoas. Desculpa pela inexperiência, né? Deu uns errinhos aí, a gente perdeu tempo no começo, mas acho que deu certo. Agradeço a todo mundo que acompanhou aí, tá certo? Acho que Francisco está voltando. Pronto. E de minha parte, né? Um abraço em todo mundo, fiquem com Deus. Daqui a pouco o Francisco entra para se despedir. Pronto, eu já estava me despedindo, né? Agora a palavra é sua para a gente encerrar, né? Bom, eu queria imensamente agradecer ao Instituto, né? Ao Instituto Aliança contra a Hanseníase, que foi da ideia de onde partiu, não é, André? Que a gente fizesse essa live na pessoa da doutora Laila, né? E graças a Deus que foi bom. Eu acho que as pessoas que estão aqui aproveitaram um pouquinho do nosso bate-papo, não é? Talvez tenha respondido algumas angústias, alguns anseios. E lhe parabenizar pela iniciativa da sua página, que deve estar ajudando, não é? A transformar a vida de tantas pessoas, a melhorar a vida de tantas pessoas, e me colocar à sua disposição para fazer a aula que você me pediu, ou para outro bate-papo como esse. Não é? Pedir desculpa aí pela informalidade, mas eu acho que tem que ser assim mesmo. Assim, eu acho que a gente fica mais próximo das pessoas, a gente consegue se aproximar delas e falar a linguagem que elas conseguem compreender bem, né? Sem aquele peso do jaleco branco do consultório. Você está de parabéns, muito obrigado, e parabéns pelo seu trabalho belíssimo, né? A gente sempre se emociona um pouco quando fala de hanseníase, e não seria diferente hoje para mim, né? Foi uma noite e um dia especial que está registrado nas páginas do livro da minha vida. Ô, Francisco, obrigada. Olha, você tem a oportunidade de mudar a cabeça de todos os seus alunos, né? Para ensinar bem hanseníase e ensinar eles a ter uma outra visão. Como eu não tenho essa oportunidade, mas também não é minha vocação, né? Isso deve caber a quem tem vocação, realmente, né, de ser um verdadeiro mestre, né, um exemplo. O objetivo da minha página foi ensinar as pessoas, né, porque o trabalho de formiguinha, ensinando a um e a outro lá no ambulatório, é demorado, né, então eu achei melhor fazer alguma coisa que eu pudesse falar para mais pessoas. E se você estiver junto aí comigo, né, e o Instituto, né, Aliança contra a Hanseníase, a gente pode divulgar mais, né? Estamos juntos sempre. A participação de todo mundo e a sua. Um beijo. Muito obrigado. Para vocês. Boa tarde. Fiquem com Deus. Tchau.